Olá, amigos! Estamos aqui em mais um quadro Dimensões do Espírito e hoje vamos conversar um pouco sobre mediunidade. Lembrando que precisamos que vocês curtam aí o nosso vídeo, se inscrevam no canal, deixem algum comentário. Estamos quase atingindo 2.000 inscritos, faltam apenas 30 pessoas para atingirmos aí 2.000 inscritos. E brevemente teremos novidades no canal, aguardem. Também gravamos uma aula, um produto digital, uma aula com o título Da Insatisfação à Alegria de Viver. E essa aula, o objetivo é conseguirmos recursos para o nosso canal, para qualificarmos o canal, comprarmos uma boa câmera para as gravações. A gente precisa desses recursos. Então, você que acompanha o canal, se possível, adquira a aula. Acredito que até segunda, terça-feira ela estará disponível, uma aula que foi gravada de 42 minutos, falando sobre a mente, o ritmo da mente, a ansiedade, a insatisfação, os processos mentais, como vencer a insatisfação. Uma aula de 42 minutos de autoconhecimento, de saúde emocional. Então, nos ajude aí adquirindo esse produto, que sairá no valor de R$ 29,90, para que vocês possam ajudar o canal. Bem, nós espíritas podemos ler de tudo, inclusive Allan Kardec, quando propõe a elaboração da biblioteca espírita, ele recomenda a existência até de obras contrárias ao espiritismo. Porque o espírita pode ler de tudo, não tem medo de ler nada, porque tudo ele passará pelo crivo da razão, do entendimento. E muitas vezes o movimento espírita segue uma certa ortodoxia que nem sempre é tão salutar assim, porque alguns autores podem ser lidos, outros não são recomendados. E eu penso, como espírita, nós somos livres pensadores, podemos ler de tudo, avaliar tudo. E claro que a obra, quando é mediúnica, por exemplo, a mensagem dos espíritos passa, sim, pelo arcabouço cultural do médium. Então pode, numa ou noutra obra, eu já li livros espíritas, tenho lido obras espíritas há quase 20 anos, e encontro muitas vezes alguma contradição em informação de um espírito para outro espírito, de um médium para outro médium, se não encontrarmos choque de ideia na obra mediúnica de um mesmo médium, que pode acontecer. Isso é perfeitamente normal, porque nós somos criaturas humanas falíveis, podemos falhar. E hoje eu quero estudar com vocês o fragmento de um texto de um espírito que não é muito ortodoxo, não é muito aceito pela ortodoxia espírita, mas que eu também, discordando de algumas abordagens desse espírito, através desse médium, tenho encontrado também muita coisa boa, muito material edificante nas obras desse espírito, que é o espírito Ramatiz. E hoje eu quero ler para vocês um dos mais interessantes e profundos textos sobre mediunidade, intitulado As Dificuldades nas Comunicações Mediúnicas com o Alto. É um texto presente nesse livro, Ramatiz, uma proposta de luz. Esse livro, na verdade, contém capítulos de diversas obras do espírito Ramatiz pelo médium Hercílio Mais. E esse capítulo, As Dificuldades nas Comunicações Mediúnicas com o Alto, pertence ao livro Mediunismo. E eu gostaria de conversar com vocês, ler e comentar, porque tem material aqui muito sério e muito rico. Nós temos que ter muito cuidado quando a gente avalia, analisa a obra de algum médium, para simplesmente não descartar tudo quando a gente encontra um ponto que se choque com alguma questão que nós entendemos ser a verdade. É lógico que Kardec recomenda descartar várias verdades, se for para aceitarmos uma mentira. Perdão, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que na Terra e no campo da mediunidade há sempre um claro e escuro.
Nós temos que ter discernimento para guardar o que é bom, descartar aquilo que não é bom, como propõe o apóstolo Paulo. Então vejamos que mensagem singular trazida pelo Espírito Ramatiz, através do médium Ercílio Mais, sobre o intercâmbio com os espíritos superiores. Como é difícil esse intercâmbio e o que nos compete para conseguirmos alguma relação de qualidade edificante com o mundo espiritual superior. O texto é todo em perguntas e respostas. Há fundamento, a pergunta, na afirmação de que os espíritos elevados defrontam sérias dificuldades para entrar em contato com os médiuns ou com o plano material? Quer dizer, é difícil esse intercâmbio do mundo espiritual superior com o plano físico através dos médiuns? Em face da vibração sutilíssima dos espíritos superiores, que já se distanciam bastante do padrão espiritual comum de vossa humanidade, eles se veem obrigados a mobilizar todos os seus esforços e energias para serem percebidos pelos encarnados. Somente através dos médiuns sublimados no serviço do Cristo é que as entidades angélicas conseguem se manifestar mais a contento, por encontrarem fluidos sutilizados e balsâmicos com que podem revestir os seus perispíritos para o contato com a matéria. Em geral, esses espíritos necessitam extrair grande quantidade de fluidos dos médiuns, mas só aproveitam uma pequena parte, isto é, a que for menos animalizada e mais suscetível de eterização angélica. Então está dizendo que é muito difícil o intercâmbio por uma disparidade energética vibracional, que os espíritos superiores precisam de uma energia mais sutil no campo perispiritual do médium para conseguirem esse nível de comunicação. Embora se trate de seres sublimes, cuja presença é agradabilíssima e balsâmica às percepções das criaturas bastante sensíveis, eles não podem prescindir das energias grosseiras do plano carnal quando desejam sintonizar-se com o perispírito dos médiuns. Daí o maior sucesso dos médiuns nesse elevado intercâmbio, quando se devotam incessantemente ao bem e vivem à distância dos vícios e das paixões degradantes, por isso também sublima-lhes os fluidos animalizados pela constante conexão com a frequência vibratória das regiões edênicas. Então, quanto mais o médium se dedica ao serviço do bem, à prática do bem em toda parte, não apenas a caridade de hora marcada, a cesta básica, o cobertor, o prato de sopa, isso também, mas, sobretudo, há uma vivência caritativa em todos os momentos da vida, conforme está na questão 886 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, vencendo também os próprios vícios degradantes, as paixões inferiores, é que o médium vai se elevando vibratoriamente, podendo ser canal de entidades sublimes, porque mediunidade, a palavra básica no campo da mediunidade é a palavra sintonia. Então, carece de uma frequência, de uma vibração sutilizada para que haja um intercâmbio a contento com essas entidades superiores. Vejamos, a mediunidade ela é neutra por si só, ela pode existir em qualquer criatura humana como concessão, mas o intercâmbio, nós estamos falando do intercâmbio com os espíritos superiores que habitam uma frequência superior, um campo existencial sutil, né? Para esse intercâmbio carece que o médium se eleve vibratoriamente. Poderíeis nos explicar qual tipo de sofrimento que então afeta esses espíritos elevados durante o seu contato terreno? Quer dizer, que tipo de sofrimento esses espíritos têm para ter um contato conosco, esses superiores? Não se trata propriamente de qualquer sofrimento,
A semelhança do que acontece convosco no mundo físico, pois as vibrações espirituais dessas entidades sublimes superam a mediocridade de frequência vibratória da matéria, tal como o raio do sol não sofre perturbação quando incide sobre o vaso de barro. Os espíritos sábios e angélicos só podem afligir-se quando necessitam manter um contato mais direto convosco e atuar mais positivamente na matéria. Quando eles se servem dos médiuns para as comunicações com os encarnados, ingressam no seio de energias primárias da vida animal e por isso sofrem a fadiga produzida pelo magnetismo opressivo do meio, o qual atua-lhes no perispírito e oprime-lhes a delicada composição fluídica. Envidam hercúleos esforços para baixar a sua dinâmica angélica natural e assim sintonizarem-se com os fluidos mais inferiores, a fim de poderem se fazer perceptíveis no cenário material. Então há uma condensação vibracional das entidades para entrar em contato conosco. Embora não possamos descrever com os vocábulos da linguagem humana o estado fluídico incômodo, angustioso e opressivo que ataca os seres angélicos quando se ajustam aos fluidos coercivos do mundo físico, lembramos-vos o caso de um homem sadio e jovial que, depois de habituado ao oxigênio puro e ao perfume inebriante das flores, se visse quase tolhido na sua respiração natural e ainda obrigado a absorver as emanações sulfídricas de algum pântano. Um homem acostumado a viver no meio das flores, a sentir a beleza das flores, o perfume, tendo que descer a um pântano e ficar ali por um tempo, é a relação comparativa que ele faz com essas entidades que descem vibratoriamente para estabelecer um intercâmbio conosco edificante. Essa dificuldade no contato mais direto das entidades angélicas com os fluidos ásperos e animalizados do mundo terreno lembra também o caso da criatura que, vestindo alvíssimo traje de linho, necessitasse penetrar com urgência no meio da lama gélida e repugnante para socorrer alguém em perigo. Porventura, as altas vibrações próprias dos espíritos angélicos não ultrapassam as frequências vibratórias das faixas mais inferiores da matéria, imunizando-os contra qualquer atuação confrangedora? Então esses espíritos elevados, para não se perturbarem em sua aventura paradisíaca, não devem se aproximar do nosso mundo material? Quer dizer, já que eles sofrem, eles não devem se aproximar? As altas vibrações que eles possuem não ultrapassam essas frequências inferiores nossas? Repetimos-vos mais uma vez que o raio de sol não se perturba quando incide no vaso de lama. As altas entidades espirituais só padecem pelas vibrações angustiosas quando precisam entrar em contato direto com os médiuns e acioná-los no seu ambiente físico. Então necessitam tornar-se receptivas na tela do mundo material, por cujo motivo revestem-se de fluidos terráqueos opressivos, aos quais já estáis acostumados por ser condição normal de vossa vida física. É certo que, por força da mesma lei que Deus criou para encaminhar os seus filhos à aventura eterna e espiritual, todos os espíritos angélicos também já cursaram a escola terrena e, por força de sua ignorância, natural do início de sua consciência no seio do cosmos, também laboraram nos mesmos equívocos e experimentaram as mesmas paixões e vícios que ainda são comuns à humanidade terrena. Então, assim, a gente observa aqui que não é fácil esse intercâmbio dos espíritos superiores conosco, devido à permanência na Terra
de uma frequência inferior de fluidos deletérios e perniciosos. Então compete a cada médium trabalhar o seu burilamento, a sua reforma íntima, para manter um padrão vibracional, um quantum vibracional de qualidade mais elevado, a fim de, além de se renovar, que é o epicentro da proposta espírita e espiritualista, a transformação moral do homem para melhor, ser também porta-voz, mensageiro, canal de entidades superiores que já vibram, já vivem, já transitam numa condição vibratória muito superior. Um fragmento do livro, o Espírito diz o seguinte: por isso não temem enfrentar a massa pegajosa e opressiva que é produzida pelas paixões e pelos vícios da humanidade, assim como certas vezes eles renunciam à sua paz e ventura gozadas da moradia bem-aventurada para renascerem na matéria com o fito de ministrar diretamente suas lições espirituais no seio da família consanguínea. Então ele fala que muitos desses espíritos, em determinado momento, eles mesmos se corporificam na Terra, reencarnam na Terra, para trazerem a mensagem de iluminação das consciências. Então é muito difícil o intercâmbio e de vez em quando eles se sacrificam, descem vibratoriamente para nos ajudar. O Espírito Ramatiz diz: e isso o tem provado os sacrifícios dos grandes líderes da vida espiritual, como Antúlio, Hermes, Krishna, Buda e outros, e com particular destaque Jesus, que deixou suas esferas celestiais para habitar a carne terrena e expor pessoalmente os mais avançados programas de salvação do homem imperfeito. Inclusive, há uma passagem, um fragmento, que Ramatiz explica que a comunicação dessas entidades superiores carecem até de uma higienização do ambiente onde os médiuns se encontram. Ele diz assim: para o melhor contato convosco no campo mediúnico, os espíritos superiores tanto requerem a cooperação dos técnicos siderais para a necessária higienização fluídica ou ionização do ambiente em que pretendem se manifestar, como ainda precisam exercer uma ação profilática sobre os próprios médiuns. Esses costumam participar dos trabalhos mediúnicos, em sua generalidade, envolvidos ainda pela aura psíquica aura psíquica que conserva os resíduos mentais dos pensamentos, palavras, objetivos e hábitos esposados durante o dia. Essa emanação residual da mente do médium é densa cortina de fluidos inferiores, interpondo-se entre os espíritos elevados comunicantes, o que então requer a sua dispersão e a limpeza do halo mental. Então vejamos a dificuldade, né? Os espíritos superiores enfrentam essa dificuldade da nossa condição vibratória, mental, desses resíduos mentais negativos de mundanidade e carecem de uma sutilização de nossa parte através da renovação das nossas ideias, da nossa palavra, dos nossos conceitos, da nossa vibração no geral, que tem a ver com aquilo que esposamos no dia a dia, que vivemos no dia a dia, com os nossos esforços de evolução, de transformação, com as boas leituras, a prática meditativa, a oração e a vivência do bem em todos os quadrantes da nossa vida, para que sejamos de fato médiuns do plano maior. Não necessariamente desse ou daquele espírito, isso também, mas sobretudo dessa frequência superior que emana do plano espiritual superior, da dimensão espiritual superior. Então que possamos, se desejamos ser intérpretes de alguma forma desses ideais superiores que emanam do plano espiritual superior, que possamos nos dedicar à nossa renovação, à sutilização do nosso pensar, do nosso sentir, do nosso falar e do nosso proceder, para que de fato possamos ajudar, ainda que de forma diminuta, sendo canais da espiritualidade superior junto aos corações humanos, às aflições humanas. O mundo carece de espiritualidade.
O mundo carece de um ideal superior de renovação. A mensagem espiritual que promana do mais alto é um convite a essa transformação. O mundo de regeneração que nós aguardamos depende de nós, de nossa transformação, de nossa mudança, de nosso empenho nos ideais da luz, para que possamos ser médiuns da vontade divina. Meditemos nisso, façamos a nossa parte, tenhamos nas nossas metas existenciais não apenas as conquistas efêmeras do mundo material, mas, sobretudo, o grande objetivo de renovação pessoal, de transformação para melhor, de sutilização do nosso existir, das nossas energias, para que possamos ser instrumentos do amor de Deus na terra, ferramentas nas mãos dos amigos espirituais que do invisível para nós, do mundo maior, prosseguem tentando nos ajudar, investindo, muitas vezes patrocinando os nossos projetos espirituais, porque num mundo que falta tanto idealismo, tanta proposta iluminativa do bem, aquelas pessoas, aqueles grupos que se fortalecem em torno de uma tocha de luz, uma chama de luz, de uma proposta de renovação, de transformação pelo paradigma da espiritualidade, da proposta do alto, certamente esses indivíduos recebem o concurso, o apoio, a força, o influxo psíquico dessas entidades nobres que vão nos tutelando para que possamos realizar a nossa tarefa, ainda que singela, no orbe terrestre, nesse planeta que é chamado pelos espíritos superiores de planeta das faixas escuras, devido ainda às energias pesadas que emanam do nosso psiquismo, das nossas paixões, dos nossos vícios, das nossas condutas desregradas. Que possamos nos dedicar ao bem, sendo de fato médiuns sensíveis nas mãos dos amigos espirituais. Meditemos e estudamos essa importante temática. Muita luz e muita paz.